Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda Lloyd, eu sou jornalista voluntária do Instituto Reconvexo, afetada Lyon desde 2019. A nossa conversa de hoje vai ser com o Mário César Vilhena, ele que é de São Paulo, é professor universitário, ele também é fundador do Instituto Reconvexo, que dá apoio às pessoas com deficiência Lyon. Olá, Mário, boa noite. Um prazer a gente estar conversando hoje. Oi, Fê, tudo bem, pessoal? Prazer, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Nós que ficamos felizes com você ter aceito esse convite, e hoje o tema da nossa conversa vai ser voltado para a audiência pública, que foi realizada no dia 4 de novembro, na Câmara dos Deputados, a respeito da Lyon e dos direitos das pessoas afetadas por essa deficiência. Maravilhoso. Você pode me chamar sempre que eu venho, hein, Fê? Será chamado, Mário, será chamado. Eu sei que vai ter bastante coisa para contribuir, bastante assunto interessante também para a gente abordar. Mário, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi a sua afetação, os primeiros sintomas, o diagnóstico, e o que te motivou a fundar o Instituto Reconvexo. Muito bem. Bom, o diagnóstico ele foi muito semelhante às diversas histórias que a gente já ouviu aqui no canal, né? Eu era já advogado formado, mais novo, e eu estava trabalhando, de repente eu percebi um cansaço na visão, fiz aquele exame, assim, e aí eu percebi que no meu olho direito as coisas estavam embaçadas, mas eu não dei muita atenção. Fui no oftalmologista, marquei o oftalmologista semanas depois, achando que era um problema simples, era questão de óculos. E aí fui no primeiro oftalmo, ela falou, olha, o seu problema não é de grau, você tem um problema mais grave, a gente precisa investigar. Comecei a fazer exames, e aí começamos naquele momento difícil, sem diagnóstico, a visão vai piorando, a outra visão começou a piorar junto. E o diagnóstico, sem descobrir o diagnóstico. Até que me indicaram o professor, o doutor, né, oftalmologista, professor da Faculdade de Medicina da USP, o Carlos Felipe, o Frederico Castelo Moura, aí eu trocando o nome dos médicos, o Frederico Castelo Moura, ele é neuroftalmo, e aí eu agendei uma consulta com ele no Sírio Libanês. Ele é professor da Faculdade de Medicina, ele atende no HC, né, lá nas clínicas de São Paulo, mas ele também atende no Sírio Libanês, como no HC a consulta demorava muito, acabei indo lá pro Sírio, que era mais rápido, imediato, né? E quando ele olhou meus exames, ele já desconfiou que era Lyon, por conta do exame de coerência óptica e da OCT de fibra nervosa, por conta daquele desenho clássico da Lyon, que o nervo óptico forma aquele arco, né? Normalmente o nosso nervo óptico é aquela teia de aranha quando chega na mácula aqui atrás do olho, e quem tem Lyon, as células vão morrendo no meio e vai fazendo tipo um arco, né, dos capilares, que envolvem o globo ocular. E aí ele falou, acho que é Lyon, começa a tomar Idebenone, mas aí precisava do exame genético. E aí o exame genético é aquela fortuna, que a gente já falou também várias vezes aqui no canal. E aí ele falou, o problema é se não for Lyon, você vai... Isso, gente, eu estou encurtando a história porque várias pessoas já contaram, assim, demora meses, né? Fazendo exames, indo médico, indo outro médico, alguns médicos não sabem nada, aí tem aquele diagnóstico que pode ser, tem médico que fala assim, você já fez exame de HIV, porque pode ser complicação da AIDS, que não tem nada a ver, né, tipo, eu não tenho HIV, né, então não tem menor sentido essa pergunta. Outro falou, pode ser esclerose múltipla, aí faz a pulsoterapia, outro falou, estresse, precisa tirar férias, tirei férias, e assim vai, até chegar lá no Dr. Frederico Castelo Moura. E o fato é que o exame genético era caro, era caro no Brasil, R$7.000. E aí te corria o risco de que, se não fosse Lyon, eu ia ter que entrar naquele universo, fazer diversos mapeamentos genéticos e padrões de mapeamento genético. Então eu fui para os Estados Unidos, numa clínica na Califórnia, lá dos Estados Unidos, e lá eu fiz uma consulta com outro neuroftalmologista, fiz o teste para as 3 variações genéticas clássicas da neuropatia óptica de Leber, e aí o exame deu positivo para 778, que é aquela variação intermediária.
nem a mais leve, que normalmente se recupera sozinha, nem a mais pesada, que não responde muito ao tratamento. É mais comum aqui no Brasil, inclusive. E aí, a partir disso, voltei para cá, continuei me consultando com o Dr. Frederico, com o Dr. Chicane, mas aí comecei como, ainda mais em 2013, que foi quando aconteceu isso, quando eu descobri, nós não tínhamos tratamento muito bem definido, a questão do Idebenone, ainda o Idebenone hoje é controversa, né? Tem gente que não acredita no Idebenone, tem gente que acredita, mas lá era ainda coenzima Q10 mais difundido, não tinha terapia gênica, estava muito mais longe do que é hoje. Então eu resolvi me inscrever nos trials, nas pesquisas médicas das universidades, e aí fui então aceito na pesquisa médica da Universidade de Munique, na Alemanha, onde tem uma pesquisa ainda em curso para realização de terapia gênica e administração de Raxona e de Debenone para paciente com a mutação 8778. E lá eu comecei meu tratamento, meu acompanhamento, e até hoje faço meu acompanhamento por ele, só não estou indo na pandemia, porque não dá para viajar na pandemia. Mas uma vez por ano estou em Munique fazendo meus exames. Que bom, Mário, que bom. Não posso deixar de perguntar, até mesmo como afetada, como é que está a evolução da degeneração do nervo óptico? Paralisou? Sim, como é que a gente mede, né? Se a doença está evoluindo ou não? Por dois fatores principais. E esse conhecimento eu devo graças ao doutor Chicane. O doutor Chicane, quando você vai numa consulta com ele gasta muito tempo explicando isso, né? Na última consulta que eu tive com ele, eu também faço acompanhamento com ele, ele estava me explicando que basicamente, a gente vê a quantidade, o desenho da campimetria, que é aquele exame que a gente vai apertando o botãozinho conforme as luzinhas vão piscando, naquele aparelho que você coloca o rosto, parece que está no Star Wars. Aí a gente vê o quanto mudou, né? O quanto você consegue enxergar mais ou menos luzinha. A acuidade visual, de uma forma geral, que é quanto você acha que você enxerga mais ou menos, e aí o neuroftalmologista fazia os testes. Então, o mais comum são os dedos, estou mostrando fora da câmera aqui, né? Mas os dedos a 1 metro, 2 metros de distância, enxerga aqui a 1 metro, enxerga a meio metro. E o outro é a quantidade de células que existem no seu nervo óptico. Essa quantidade de células ela é aferida pela OCT de fibras nervosas. É um dos exames mais importantes para quem tem neuropatia, qualquer neuropatia óptica, mas quem tem neuropatia óptica hereditária de Leber é importantíssimo. Então, eu fiz esses exames todos, que eu estou contando campimetria, os exames clínicos, de ler as letrinhas, ler as palavras, e fiz a OCT. E, de acordo com como constata o médico, eu estou há 4 anos com a minha visão estável. Ela teve uma pequena melhora até 4 anos atrás, depois daquela piorou, né? Então, a gente está na fase aguda da doença, piora muito no primeiro ano, né? Ela piorou muito, comecei a tomar Idebenone, ela melhorou, e hoje, tanto a minha acuidade visual quanto o número de células, eles permanecem o mesmo. Há 4 anos. 4 anos é bastante tempo. É verdade, que bom. Eu costumo fazer essa pergunta, eu sou afetada há 2 anos e pouco, eu costumo fazer essa pergunta para as pessoas como uma motivação pessoal também, né? Para ver o que os outros sentem e o que eu posso vir a sentir também. Minha visão também está estabilizada já tem um tempo. Bom, e a sua... Que bom, eu também fico muito feliz. A sua motivação para fundar o Instituto Reconvexo, Mário, qual foi? Que pergunta difícil. Bom, o Instituto Reconvexo, para quem não conhece, entra na nossa página, acompanha a gente nas redes. O Instituto Reconvexo hoje ele é parte de um projeto muito maior, que é do Instituto Saúde e Diversidade. Uma equipe linda, maravilhosa. A Fernanda é parte aqui, fazendo esse trabalho incrível. A Valéria, que está nos bastidores também, com um trabalho maravilhoso, lindo. Nosso time é o time dos sonhos. Só falta agora a gente conseguir sustentar mais financeiramente o nosso projeto. Eu voltei, quando eu descobri que eu tinha neuropatia óptica hereditária de Leber, uma doença sem cura, e que eu achava que eu ia perder completamente a visão, você perde o chão, né? E eu fiz esse caminho por centros universitários, eu tive a sorte de estar trabalhando, né? Então, descobri a Lyon quando eu tinha estabilidade no trabalho. E eu pude me afastar do meu emprego na época, eu trabalhava com relações governamentais
numa empresa chamada MRS, e o meu chefe na época me ajudou bastante, foi compreensível, né, com relação ao meu afastamento, e aí eu tive a oportunidade de viajar para muitos lugares, e eu comecei a pesquisar muito. Eu sou professor universitário, como você anunciou aí no começo da fala, então eu aproveitei enquanto eu tinha visão e eu li assim como eu nunca havia lido na minha vida. Li sobre Lyon, li sobre perda de visão, sobre adaptação, legislação, os exames, os exames não, as pesquisas que existem no mundo e o que está acontecendo na ciência, né? A ciência na parte médica, molecular, a biomedicina, ela é muito dinâmica e de ano para ano as pesquisas mudam muito e as universidades trabalham intensamente, principalmente na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, na China também. E aí eu tive a oportunidade, essa sorte, de poder viajar para todos esses lugares. Quando eu voltei de uma longa viagem que eu fiz, em 2017, eu fui para vários países do Ocidente, da Europa e Estados Unidos, atrás dessas informações da medicina alopática, essa medicina baseada nesse conhecimento científico tradicional, né, mais conservador, né, que é isso que a medicina como a gente conhece, e também fui atrás de medicinas tradicionais dos povos tradicionais. Eu fui fazer acupuntura no Japão, eu fui fazer Ayurveda na Índia, eu fui fazer meditação, eu fui lá tentar encontrar uma solução. Eu fui para comunidades tribais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, eu fui até no espírita, no evangélico, no budista, aquelas coisas, né? De quando você está doente, uma doença que não tem cura. Quando eu voltei dessa viagem de um ano fora do Brasil, eu tinha acumulado muita experiência e muito conhecimento sobre a neuropatia óptica hereditária de Leber e vivência de vida, né? Tipo, quilômetro rodado aí, zanzando pelo mundo. E eu falei, poxa, tanta sorte que eu tive de ter nascido na família que eu nasci, de ter tido a oportunidade de ter estudado, de ter tido a oportunidade de ter viajado para esses lugares e ter conhecido as pessoas que eu conheço. E aqui no Brasil a gente está vivendo a gente vive um momento de tanta carência de informação, né? Então a gente vai em alguns médicos, o médico não tem a menor ideia do que está acontecendo, ele dá informações muito truncadas. E eu vivi isso também no Brasil, que eu achava que esse conhecimento tinha que ser compartilhado, eu tinha que acolher as pessoas, porque eu tinha informações como paciente, como pessoa que viveu um diagnóstico que é difícil de ser dado e quando você recebe não tem muito caminho, e eu tinha encontrado um caminho que para minha vida eu julguei que era um bom caminho. E aí eu achava que eu tinha que eu tinha uma obrigação ético-moral de acolher essas pessoas. Não que eu seja uma pessoa do bem, assim, ou do mal, sem juízo de valor sobre... Mas é porque eu achava que eu tinha que compartilhar. Seria uma inutilidade eu ter vivido tudo que eu vivi, conhecido tudo que eu conheci, e não compartilhar com as pessoas. E aí, então, eu pedi para os médicos que me acompanham, falei do Fred e do Chicane, a doutora Bia, a Maria Aparecida Onuque também, para quando eles tiverem pacientes graves, nessa situação meio perdidos, que quiserem conversar não com um médico, mas com uma outra pessoa com baixa visão, com deficiência visual, com uma doença mitocondrial sem cura, ou em busca de um tratamento, no mesmo périplo, na mesma procura que esse paciente, que eles pudessem passar meu telefone. E aí eu comecei a atender uma pessoa aqui, outra ali, errei muito, falei muita bobagem para muita gente, acertei também, e aí resolvi criar o Instituto Reconvexo para poder organizar essas informações em um lugar, né? Para poder ter essas informações de uma forma fácil, escrita bonitinho, no site, que a pessoa lá coloque lá, Lyon, ache informação e saiba o que fazer. E aí, a partir disso, a gente foi incrementando os trabalhos com o canal, que a gente está aqui, né, com esse espaço maravilhoso que você comanda junto com a Valéria, com a página do Instagram, com o grupo no Facebook. O primeiro que eu criei foi o grupo no Facebook, o Lyon Brasil. E aí, do Lyon Brasil, a gente foi criando os outros, eu fui tendo ideia, vamos fazendo. E foi, assim, maravilhoso, Mário. É muito bacana quando a gente vai fazer a busca na internet e encontra tanta informação rica. Né? Eu encontrei muita informação quando eu fui pesquisar no canal do Instituto Reconvexo e também com o Emanuel Costa de Fortaleza, que ele disponibiliza muita coisa. É verdade.
Um ótimo trabalho esse, Mário. Eu posso falar por mim e por outras pessoas também, que a gente vai entrevistando aqui, vai vendo o quanto esse trabalho tem sido abrangente e plural também, porque ele beneficia de várias formas, não só as pessoas afetadas, quanto os profissionais de saúde também, que acabam tendo mais acesso a essa informação. E sobre o Instituto, nessa trajetória do Instituto, como é que você avalia o avanço dos trabalhos e das realizações até então? Acho que a gente tem diversos pilares de atuação no nosso Instituto. Um deles que é muito importante, que tem funcionado muito bem, e eu sou muito orgulhoso dele, mas a gente tem muita coisa para fazer ainda, é o que eu vou chamar de comunidade, que são das pessoas afetadas e pessoas que, familiares, amigos interessados no tema. E eu fico muito feliz quando eu vejo a movimentação que é o nosso grupo do WhatsApp, principalmente no WhatsApp, né? A gente tem alguns grupos no WhatsApp, um só para afetados, outro para o Lyon Brasil, que é para pessoas que estão interessadas no tema, o Mães do Lyon também, e o Lyon na América Latina. A movimentação que tem nesses grupos, de pessoas falando sobre a vida, falando sobre seus sentimentos, trocando informações sobre remédio, xingando o médico, falando mal do outro. Só não pode falar de política e religião, o resto pode falar de todos os outros temas. Porque a gente quer acolher todo mundo que tem a Lyon ou que tem a baixa visão. Então, acho que nesse pilar comunidade, a quantidade de pessoas que a gente descobriu com o Lyon e que a gente descobriu o diagnóstico, como aconteceu com o Emerson do Acre, como aconteceu com diversas outras pessoas que puderam, através do nosso grupo, confirmar o seu diagnóstico, foi maravilhoso, enriquecedor, e isso não tem preço. É valiosíssimo. O segundo pilar é o de informação. E eu acho que a gente fez um trabalho muito bom de compilar e colocar informações em português, atualizadas no nosso site, no nosso grupo, e trazer aqui para os canais. Eu ainda acho que a gente tem que melhorar muito, né? O nosso site é um pouco desorganizado, mas a gente tem que trabalhar nele. E a gente está trabalhando para que ele fique mais organizado. O terceiro é um que a gente conseguiu caminhar bastante esse ano, que é um que eu vou chamar de regulação, regulamentação, ou de relações de políticas públicas para a neuropatia ótica hereditária de Leber. E esse a gente teve uma surpresa muito agradável quando, através do Dr. Rui, lá da Bahia, conseguimos montar, construir, participar da primeira audiência pública na Câmara dos Deputados, lá do Congresso Nacional de Brasília, para falar sobre os aspectos, a evolução e as necessidades que o Brasil tem ainda, as carências do Brasil, para o tratamento, para o diagnóstico e para a pesquisa em neuropatia ótica hereditária de Leber. Isso foi muito feliz para nós, para o nosso grupo. É importante. É um pequeno passo de uma longa jornada, mas um passo bom, um passo que fez Câmara dos Deputados, que, acreditem ou não, minha gente, é a casa do povo. É lá que os projetos de lei são debatidos e é ali que a gente consegue transformar as coisas em lei e fazer a política pública acontecer. O deputado federal abriu as portas para nós e conseguimos falar dos problemas que nós temos. Principalmente que o Idebenona, que é esse remédio tão controverso e que é um remédio importante, ainda não tem regulamentação pela Anvisa, e mais importante do que isso, que as pesquisas para terapia gênica, que é a grande promessa de cura para quem tem qualquer doença mitocondrial, como a neuropatia ótica de Leber, não está sendo desenvolvida no Brasil. É desenvolvida em todos os outros lugares do mundo, Estados Unidos, Canadá, China, Inglaterra, Alemanha, na Itália, mas não no Brasil. E o Brasil é a 10ª economia do mundo, o Brasil tem uma medicina de excelência, tem pesquisadores incríveis, mas nada para doenças mitocondriais. E a gente tem que desenvolver um grupo de pesquisa, os hospitais universitários, as faculdades de medicina, de biomedicina, de genética, tem que começar a pensar em desenvolver pesquisa, porque esse tipo de pesquisa, eles geram solução para o problema de muita gente, que é a promessa de cura. Verdade. Eu chamo a atenção aqui para quem não assistiu à audiência pública, ela está gravada no canal do Instituto Reconvexo também. É muito interessante ver as falas
das pessoas envolvidas, o representante da Anvisa também estava lá, para a gente ficar mais por dentro do que vem acontecendo, né? Eu agradeço aqui a audiência, a dona Odete, que está sempre presente, sempre comentando. Agradeço também a audiência de todos, e eu vou citar o comentário do Alexandre Brown, ele que já foi entrevistado aqui pela gente. Ele está falando sobre a importância, Mário, desse grupo de WhatsApp para o acolhimento das pessoas, né, de todos os afetados, essa troca de ideias. Então, é muito bacana. Eu acredito que, se para mim, que faço parte, já é bacana, imagino para quem lançou a semente. Né? Muito legal. Se você está assistindo a gente e você gostaria de entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque o grupo de WhatsApp normalmente ele é fechado, né? Você precisa ser convidado para entrar. Mas lá no nosso site, www.lhon, que escreve LHON.com.br ou www.irreconvexo.com.br, você entrando no site, no canto inferior direito, tem um símbolozinho do WhatsApp, aquele verdinho com o telefone. Você clica lá que você entra no grupo do Lhon Brasil. E aí, se você for afetado, a gente te coloca no Lhon para Lhon. Se você for uma familiar, quiser conversar sobre o assunto, você fica lá no Lhon Brasil e é maravilhoso. Tem gente do Brasil inteiro. Nós temos pessoas de todos os estados da federação. Aí, fica o convite. Bom, Mário, o nosso tempo é curto, então eu já vou fazer algumas perguntas. Eu vou fazer as perguntas dentro desses 3 pilares que você colocou que norteiam o Instituto. A primeira delas é a respeito da comunidade. Né? Você falou essa questão de pilar voltado para a comunidade. A gente já falou sobre a importância desse grupo de WhatsApp, o acolhimento entre os afetados, que é o que acontece muito, essa troca de experiências, esse acolhimento, ele dá muito fortalecimento emocional, psicológico e ajuda a empoderar também todos nós. E com relação à família, Mário, na sua percepção, qual é o papel da família nesse processo todo de reabilitação, de reinserção da pessoa depois que ela tem o diagnóstico? Da família? Isso, na vida do afetado Lhon. Nós poderíamos 2 horas aqui para falar sobre família, né? Primeiro comentário é que a gente tem a família biológica e a gente tem a família sentimental, que são nossos amigos, a nossa comunidade. Por exemplo, Fernanda, você faz parte da nossa família, né? A família Lhon. A minha família, vou falar da família biológica, que eu acho que é a sua pergunta mais dirigida a isso. O papel da família é muito importante, realmente. Quando a pessoa ela descobre que tem uma doença como a Lhon, que é uma doença que não tem cura, é fácil a gente se desequilibrar, é natural que você desequilibre. Se a pessoa não fica perturbada porque ela descobriu que tem uma doença que não tem cura, é porque ela é insensível, né? Porque não tem sentimento. É impossível você não sofrer com isso. Inclusive é natural que esse sofrimento ocorra. E a família, o pai, a mãe, os irmãos, os primos, os tios, os avós e os amigos, os colegas de trabalho, a comunidade em si, são pessoas que estão por perto para dar o apoio para que a pessoa consiga encontrar os melhores caminhos, dar o suporte emocional e muitas vezes o suporte prático, o suporte do dia a dia, que é ajudar a mãe que ajuda o filho a estudar, como a Deise lá do Ceará faz, o pai que ajuda a filha a superar as barreiras, a levar no médico, como aconteceu já com nossos colegas lá do Nordeste. São irmãos que ajudam outros irmãos, por exemplo, os meus irmãos que me acolhem muito, o João e a Lu. E são filhos que também acolhem os pais e ajudam os pais no dia a dia, nem que seja a filha de uma mãe com Lhon, que ajuda a ler uma receita, ou que ajuda a encontrar o caminho para o trabalho. A família, então, nesse aspecto, é importantíssima. Tanto no aspecto emocional, sentimental, para que a gente volte a ter equilíbrio e seja sustentado por essa comunidade, por essa comunidade. E também para que a gente tenha esse apoio prático, de ajudar a ir ao médico, de repente, ter que comprar Idebenone e ir atrás do remédio. Nada mais importante. Faço referência aqui ao Dr. Rui, que é pai de um homem afetado, e o Dr. Rui, pela sua experiência como pai, ele fez o que fez pela nossa comunidade, conseguiu mobilizar mundos e fundos e conseguiu nos incluir na audiência pública, aliás, institucionalizar, né, abrir, fundar uma audiência pública
na Câmara dos Deputados federais. Destaque também, você citou o Dr. Rui, citou a Deise, de Fortaleza, e destaque também para a Dona Odete, né? Ela é constantemente citada, é uma mãe que fez uma grande movimentação, beneficiou não só as pessoas da sua família, mas outras pessoas com Lyon também foram beneficiadas por conta dessa movimentação toda que a Dona Odete fez, né? A família não é... Grande pesquisa em Colatina, no Espírito Santo. Foi a maior pesquisa já realizada em Lyon com pacientes da mesma família no mundo. Pois tudo isso é a movimentação, não da pessoa que tem Lyon, né? Mas foi motivada pela Lyon e a família que foi se mobilizando. A minha família também teve uma grande mobilização para ajudar nesse sentido. Bom, um outro pilar, Mário, que você estava falando é a respeito das pesquisas, né? Como professor universitário, como afetado Lyon, para você, o que poderia ser feito no sentido de estimular as pesquisas no nosso país e nas universidades, especificamente nas universidades de medicina, o que pode ser feito para que essa mutação genética ganhe mais visibilidade e que os profissionais não saiam tão desinformados nesse quesito? Tem duas coisas. Primeiro, a formação de profissional de saúde, de trabalhador de saúde, para que ele entenda um pouco mais sobre doenças mitocondriais, doenças genéticas, e sobre baixa visão, né? Pacientes com deficiência visual, deficiência em geral, e sobre a neuropatia óptica hereditária de Leber, e o outro é pesquisa em terapia gênica. O primeiro está na mão e é mais fácil, depende de vontade. Então, depende de política pública das universidades do Brasil, públicas e particulares, em começarem a humanizar os cursos de saúde. Os cursos de saúde eles não são muito humanizados, eu explico. Normalmente, os profissionais de saúde eles tendem a principalmente na medicina, hiperespecializar na célula da célula, no DNA mitocondrial, da parte cromossômica XYZ. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, ter uma pessoa super especializada. Mas o problema disso é que muitas vezes o profissional ele fica olhando para a célula do paciente e ele não olha para o paciente, ele não consegue acolher o paciente no momento de dificuldade. Então, às vezes, o paciente está com dor o paciente com Lyon, vou falar do paciente com Lyon, está na frente do neurooftalmologista com dor no joelho, com problema no rim, porque sabe que além de Lyon a gente pode ter qualquer outra coisa, né? Com dor no coração, com dor no dedão, ou está em depressão, porque ter deficiência visual no Brasil é muito difícil, e ele fica lá olhando somente o exame de coerência óptica do paciente. É importante olhar, mas saber acolher, saber fazer a pergunta correta para o paciente, saber se ele tem uma vida boa com o Lyon, para indicar uma boa adaptação para esse paciente é importantíssimo. E isso a gente aprende na faculdade, humanizando as faculdades de medicina e as faculdades de uma forma geral. Para que o médico, ele primeiro deixe de ser um deus e passe a ser um ser humano profissional. Agora, no segundo momento, um segundo momento muito mais crítico e importante para o Brasil, nesse momento em que a ciência brasileira está sendo devastada, a ciência brasileira está sendo corroída, como uma corrosão do ferro, assim, do metal, né, enferrujando, a ciência brasileira está indo de mal a pior, seria um investimento maciço em pesquisa na área de saúde e na área de medicina biomolecular e de terapia gênica. Isso depende de dois fatores. Primeiro, política pública, principalmente do governo federal, nas universidades federais e nos institutos de pesquisa, e depois parceria dessas universidades federais com a iniciativa privada. A indústria farmacêutica tem interesse em desenvolver pesquisa e terapias e outras terapias nas faculdades, principalmente num país como o Brasil, 10ª economia do mundo, um dos países mais populosos do mundo, porque ele pode patentear esse tratamento e depois vender esse tratamento. Tem lucro. A gente está no sistema capitalista, neoliberal, então dá para, a partir da pesquisa que se desenvolve, e do desenvolvimento de um tratamento, a indústria pode vender esse tratamento, nem que seja para o governo ou para os próprios pacientes. O que falta, na minha opinião, então, é coordenação de política pública, interesse, investimento na área de pesquisa. As faculdades de medicina também estão, não só de medicina, mas de saúde, elas estão capengando. Você entra numa faculdade, às vezes não tem microscópio, não tem instrumento de pesquisa,
as bolsas para os pesquisadores estão cada vez menores, elas não são atualizadas. No Brasil, a gente não consegue olhar um pesquisador universitário como um profissional. A gente acha, no discurso, a gente liga aí nos rádios da vida, algumas pessoas falando que quem está no mestrado e quem está no doutorado é preguiçoso. Só que são as pessoas que estão no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, e estão ganhando bolsa da CAPES, que estão pegando todo o seu tempo de vida, seu tempo de trabalho, e estão olhando lá para os dados, para os números, para os fatos, no nosso caso, da neuropatia óptica hereditária de Leber, e poderiam desenvolver uma terapia gênica aqui no Brasil, aproveitando em parcerias com outras universidades do mundo o que já foi feito fora do Brasil. Uma pesquisa científica, quem estiver acompanhando o caso do coronavírus e das vacinas vai entender o que eu estou falando. Uma terapia como a terapia gênica, qualquer tratamento terapêutico, ele tem algumas fases. A fase 1, 2, 3, e em alguns casos ele vai até a quarta. No caso da medicina, ele tem que ser, a gente já falou aqui também, randomizado, duplo cego. Quer dizer, a gente tem que pegar pacientes que tomam placebo, às vezes, né, que é aquele medicamento que não tem efeito nenhum, que é pílula de farinha e de água, e outros que tomam um medicamento de verdade. E aí tem que ser randomizado, porque tem que ser misturado para a gente aplicando a terapia, né, aplicando os testes e aplicando tudo que há de medicamento que for saindo, e que está sendo testado e investigado, para a gente descobrir se o efeito do placebo foi maior ou se o efeito do medicamento foi eficaz, teve efeito colateral. Essa terceira fase das pesquisas, elas são feitas com o humano, dessa forma que eu falei agora. Tentei traduzir assim rapidinho para falar como é que funciona uma pesquisa científica médica. E aí, a partir daí, a gente entender como funciona a comercialização ou a disponibilização dos mercados, com a aprovação de todas as agências regulatórias. No caso do Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e também passando por todos os comitês de ética. É muito difícil, são muitos procedimentos. O Brasil tem uma estrutura grande para isso, mas, como eu disse agora, está com carência de articulação, carência de verba e carência de apoio. Então, ano que vem a gente vai ter eleição. Quando você for votar no seu candidato, pensa num candidato, tanto deputado federal quanto a senador, quanto o cara que vai ocupar o cargo de presidência da República, que pensem na ciência, de uma forma global. Pensem na ciência como um valor, como um ativo para o nosso país, porque é através da ciência que a gente vai encontrar a cura da lebre e de tantas outras doenças. É verdade. E não só da cura, Mário, mas quando você fala em capitalização, em monetização a partir das pesquisas, não é só com relação ao medicamento, mas com relação aos equipamentos também. Por exemplo, a baixa visão. O termo baixa visão eu não conhecia. Eu fui conhecer esse termo quando eu fui afetada e hoje tenho baixa visão. Tem inúmeros equipamentos que podem auxiliar as pessoas com baixa visão. Tem os profissionais terapeutas ocupacionais, tem os oftalmologistas que trabalham na reabilitação. Então, assim, tem um leque de opções que podem melhorar a vida dos deficientes visuais e que podem gerar renda também, né? Assim, a partir daí, muita coisa pode girar no mercado, né? E falta realmente esse olhar mais apurado, mais atento e com mais interesse, como você falou, né? Por exemplo, eu sou advogado, né? Sou professor universitário, advogado, eu trabalho no Facebook, na Meta, né? Hoje Meta. Eu tenho uma vida quase normal. O meu chefe falou hoje para mim que ele esquece que eu tenho deficiência visual. Eu esqueço. Por que eu passo essa impressão de quase que de parecer para as pessoas que eu não tenho deficiência? Porque eu tenho aparelhos, que é o celular, e eu tenho um computador, basicamente celular e computador, com acessibilidade. O problema é que esses aparelhos eles não custam barato, né? Principalmente dependendo da renda da pessoa. Um aparelho de celular bom hoje, aqui no Brasil, custa uma fortuna, né? É difícil. Se quebrar, então tem que comprar outro. Mas se você tiver um bom celular e você aprender a mexer nele, você consegue fazer um monte de coisa. Tanto para sua vida social, do dia a dia, pedir comida no aplicativo, entrar no nosso canal do YouTube, entrar no nosso site, Lyon, e trabalhar, digitar, entrar nos diversos aplicativos. No nosso grupo tem um montão de gente que é especialista em TI e que acho que até falaram, né? O Cristiano falou aqui um pouco de como trabalhar com mexer na acessibilidade.
É verdade. E tem as lupas eletrônicas também, tem os equipamentos tipo Alexa, tem os aplicativos de leitura. É um leque de opções que tem que movimentaria muito o mercado. Exato. Enfim, isso também depende de nós provocarmos, né? Levarmos essas provocações. Bom, vamos lá, Mário. Outra coisa, agora vamos partir para um pilar mais voltado para as políticas públicas. Né? Qual é o papel, ao seu ver, que o Ministério da Saúde e o Poder Legislativo têm com relação à educação e à divulgação da LHON? Porque tem muita gente que desconhece os termos baixa visão, desconhece o que é um deficiente visual, fica na cabeça das pessoas que o deficiente visual é só aquela pessoa cega, e também a informação geral mesmo do que é a doença, porque tem muita gente que tem a mutação, foi afetada e não tem o diagnóstico. Então, qual seria o papel do Ministério da Saúde e do Poder Legislativo nesse sentido? Bravo. Boa pergunta. Vou começar pelo Ministério da Saúde, na ordem da sua pergunta. O Ministério da Saúde ele é responsável pela administração do Sistema Único de Saúde. O sistema de saúde no Brasil hoje ele é universal, quer dizer que qualquer pessoa que esteja no Brasil tem o direito a acessar o nosso sistema de saúde, e ele é muito completo, né? Durante a pandemia a gente viu isso. O poder que a gente tem, que o sistema teve de capilarizar, de vacinar as pessoas, de chegar em muitos lugares. É claro que é caótico, como tudo no Brasil é caótico. O Ministério da Saúde ele tem uma obrigação que é de treinar os profissionais de saúde. Quando eu uso o termo profissional ou trabalhador da saúde, é porque eu não me refiro só ao médico. Desde da porta de entrada de um hospital, até a pessoa que vai te atender, a recepcionista, até o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o chefe da medicina, o diretor, o gestor de políticas públicas que vai estar lá no hospital, eles são, todos eles, trabalhadores da saúde. E desde o momento que você entra no hospital com baixa visão, com deficiência visual, você tem que ser acolhido e você tem que ser bem orientado. E o tratamento, a orientação tem que ser, na verdade, deveriam ser rápidos, né? No caso da pessoa que tem LHON, se ela começar a fazer o tratamento em até 1 ano com diagnóstico, os estudos mostram que ela tem muita chance de recuperar a visão, mais chance do que as outras pessoas que começam o tratamento mais tardio. Então, se o Sistema Único de Saúde, se o Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde, pudesse institucionalizar o conhecimento, o acolhimento, o conhecimento dos trabalhadores de saúde sobre a neuropatia óptica hereditária de Leber e o diagnóstico, através do equipamento necessário, não com essa precarização que a gente tem, falta de aparelhos, e com os trabalhadores da saúde de uma forma geral, agora falo dos médicos neuro-oftalmologistas, disponíveis para a população e bem informados sobre a doença, a gente teria, primeiro, muito mais diagnóstico, porque a neuropatia óptica hereditária de Leber ela é subnotificada no Brasil. A gente não tem condição de fazer diagnóstico aqui no nosso país, então a gente não sabe quantas pessoas existem. Então, primeiro, diagnosticar. Segundo, acolher a pessoa. Terceiro, reabilitar a pessoa. Quarto, tratar essa pessoa. E o tratamento poderia seguir desde do tratamento paliativo até o tratamento, até a famigerada terapia gênica que eu estou falando aqui, né? Que poderia ser institucionalizada pelo SUS, visto que os testes e as pesquisas já estão em fase final, só falta agora o momento de institucionalização. Então, o SUS ele tem um papel grandioso, fundamental e central nisso tudo. Por exemplo, a responsabilidade do SUS seria procurar as universidades dos Estados Unidos, ou o sistema de saúde americano, ou o chinês, ou o alemão, ou o inglês, ou o italiano, que já desenvolveram a terapia gênica, e perguntar como é que eu trago esse negócio, essa terapia para o Brasil, como é que eu importo isso para cá, e começo nem que seja em um centro de excelência do SUS, em um hospital, em Brasília, em São Paulo, em Minas Gerais, em Belém do Pará, qualquer lugar que seja do Brasil, podia ser só em um. Como é que eu começo a fazer um teste para ter terapia gênica do Brasil? Lembrando que a terapia gênica, para doença mitocondrial, ela é aproveitada, né? Não é só a pessoa com LHON que faz a terapia gênica. Toda doença mitocondrial, muitas doenças mitocondriais, toda não, muitas poderiam ser aproveitadas. Esse é o papel do SUS. Eu acho que se faltou alguma coisa, depois a gente completa. O papel do Poder Legislativo ele é complementar, porque a Câmara dos Deputados, como representante da população, é quem propõe leis
que são aprovadas e executadas pelo Poder Executivo, que seria o Presidente da República, né? E aí, então, o Ministério da Saúde. Dentro dessas leis, eles podem definir diretrizes orçamentárias, ou seja, decidir como a verba vai ser gasta, e o Brasil tem dinheiro para gastar em saúde e em pesquisa, então eles poderiam, a Câmara dos Deputados poderia definir uma verba para ser destinada especificamente para terapias de doenças negligenciadas, como, por exemplo, a neuropatia óptica hereditária de Leber, uma doença que não é bem tratada pelo sistema de saúde. Poderia definir orçamento para pesquisa da própria Leber e também obrigar, através de projeto de lei, o sistema de saúde, o Ministério da Saúde e o Sistema de Saúde do Brasil, o SUS, a institucionalizarem um protocolo médico, um protocolo de diagnóstico e tratamento para neuropatia óptica hereditária de Leber e para outras doenças negligenciadas, como a maioria das doenças mitocondriais. Então, o papel tanto do SUS, quanto do Ministério da Saúde, quanto da Câmara dos Deputados, bem como do Senado Federal, é fundamental para que a gente consiga mudar a realidade do nosso país e que a gente consiga melhorar a realidade de todos os centros hospitalares, tanto de pesquisa quanto de atendimento aqui no Brasil. Mário, principalmente no sentido desse intercâmbio com as universidades de fora, na questão do tratamento das pessoas com Lyon? Exato, exatamente. Então, o Brasil tem parceria com as universidades estrangeiras, não é uma coisa impossível, existem setores em todos os ministérios, e aí tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem o Ministério da Economia, tem o próprio Ministério da Saúde, tem intercâmbio com os diversos organismos internacionais. Organismos internacionais tipo a Organização Mundial de Saúde, a ONU e todos os organismos da ONU, e também com as organizações internacionais que cuidam de saúde, bem como institutos de pesquisa nos diversos países, e a partir disso poderia ser realizado, de repente, um convênio, um termo de compromisso, um termo de parceria entre o Brasil e essas universidades que estão desenvolvendo terapia gênica. O Brasil poderia comprar, o Brasil tem dinheiro para comprar essa terapia gênica, para trazer profissional, para treinar os médicos aqui, ou então para fazer um processo de transferência de tecnologia, onde esse conhecimento científico através da terapia gênica que foi desenvolvido nesses países seria trazido para o Brasil, e o Brasil, a partir do conhecimento não do que é a terapia gênica, mas como se faz a terapia gênica, como a gente chega na terapia gênica, seria desenvolvendo nos centros de pesquisa do Brasil, entendeu? Nossa, que maravilha, né? Quando a gente chegar. Trabalho para político em termos de saúde é o que não falta. É só a gente começar a votar corretamente. É verdade. Chamar atenção e estimular que o negócio seja feito bem direcionado, né? Porque com o tanto de dinheiro que é desviado ou usado de forma indevida, a gente tem condição de fazer muito, né? Muito e por muita gente. Eu falo muito de política, sabe, Fernanda? E tem pessoas que demonizam. Como a gente vive no Brasil polarizado, as pessoas estão demonizando a política. A política não é para ser demonizada. A política é para ser refletida. A gente tem que pensar e mergulhar na política. E existem candidatos de diversos espectros partidários. Tanto que vocês ouviram aqui, não estão me ouvindo falar de nenhum partido político. E nunca falarei assim, vota no partido A, no partido B. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, olha o que esse candidato político, essa candidata, esse candidato político do Senado, da Câmara dos Deputados, até a presidência da República, e bem como governador e tudo, o que ele está falando, se o que ele está falando tem sentido e se é alguma coisa produtiva. A gente tem que parar de olhar para as críticas e olhar para o que é produtivo. A gente tem que olhar para o cara que fala assim, no histórico dele, tem que estar lá, o cara é ligado à pesquisa científica, ele gosta de ciência, ele vai investir em ciência, ele vai se preocupar com isso, ele vai se preocupar com pessoa com deficiência, ele vai se preocupar com acessibilidade, ele vai se preocupar com o Brasil inclusivo, ele vai se preocupar com saúde, ele vai se preocupar com todos esses temas. E não só a pessoa que fica lá naquela coisa, né? Esses partidos que a pessoa fica falando de uma pauta A, né? Ele pega uma pauta única, a pauta do celular azul, né? Para não falar uma coisa bem neutra. E aí ele só fala do celular azul e fala, povo do celular azul, eu vou proteger só vocês. Não é só... O cara que é eleito para o Brasil inteiro.
quando eu incluo o Brasil inteiro, inclui todas as pessoas que são afetadas por Lyon, todas as pessoas com deficiência visual, todas as pessoas com deficiência, todas as pessoas em estado de vulnerabilidade social. Então a gente tem que se unir, a comunidade, para pensar nesses candidatos que pensam nessa pauta. E as pautas sociais, para a gente, são as mais importantes. Social e científico. Social e científico. É verdade. Caminham juntos. Melhorando o social e o científico, tem grandes melhoras na sociedade de uma maneira geral, né? Como um todo. Mário, nós temos uma pergunta aqui que diz que até onde a forma como... Não, opa, está falando sobre a convivência com as pessoas com Lyon. O quanto a convivência de pessoas com deficiência contribui para a criação de valores humanos, hábitos, atitudes e a conscientização na sociedade. Seria essa condição de convivência que se poderia dar experiência de uma visão de um mundo real? Aí, nisso, eu já coloco também um adendo, porque é muito difícil nós vermos deficientes visuais. Quando se fala da inclusão de deficientes, pensa-se muito em cadeirantes, ou algumas síndromes assim mais conhecidas, por exemplo, síndrome de Down. A gente não vê muito deficiente visual trabalhando, muito surdo, muitas pessoas com outros tipos de deficiência. Então, o que essa inclusão pode contribuir na questão humana, de hábitos, de valores, tudo aquilo que a gente já falou na sociedade? A primeira coisa que eu tenho para falar é que a humanidade, a pessoa humana, a sociedade não é homogênea. Por mais que você veja aqui no Brasil, bom, o Brasil que não é homogêneo mesmo, né? O Brasil tem todas as cores, todas as etnias, tem tudo quanto é tipo de gente. Mas quando a gente pensa numa sociedade muito igualzinha, tipo sociedade europeia, que todo mundo é loirinho e tudo mais, aquelas pessoas não são iguais. Se você olhar dois irmãos gêmeos univitelinos que são parecidos, eles são parecidos, mas nunca, jamais iguais. A pessoa com a diversidade dentro da sociedade, ela é a riqueza. Primeiro que ela é uma característica intrínseca da sociedade. E quando a gente reconhece que a diversidade ela é importante e ela traz riqueza para a nossa sociedade, a gente vai entender o que conviver com pessoas com deficiência, acolher pessoas com deficiência e dar espaço para as pessoas com deficiência é fazer você entender outros aspectos da sociedade. E aí, eu falo para vocês, eu cito um conceito de projeto que deveria ser adaptado, aliás, por lei ele já tem obrigatoriedade de ser adaptado, para todo o sistema de convivência humana, para a cidade, para a arquitetura, para as ruas, para o trânsito, que é o desenho universal. O desenho universal, ele é pensado como desenho universal, um projeto, quando você vai fazer um projeto de uma rua, de uma calçada, de um produto, de um celular, que ele sirva a humanidade dentro de todos os seus espectros da melhor forma possível. Então, por exemplo, a maçaneta de uma porta, quando ela é redonda, se você está com a mão ensaboada, você não consegue abrir. E se você é uma pessoa tetraplégica, você também não consegue abrir. Então, se ela é uma maçaneta ou automática, com a pia do banheiro também, por sensor de presença, ou ela é com uma haste, fica muito mais fácil, tanto para uma pessoa com a mão ensaboada, ou com uma pessoa com tetraplegia que não movimenta as mãos, a mexer. Quando a gente pensa numa calçada acessível, sem degrau, sem barreiras, a gente está falando de uma calçada em que o cadeirante vai andar, o cego não vai tropeçar, mas a mãe com carrinho de bebê também vai conseguir passear com seus bebês. E a pessoa com carrinho de feira também vai conseguir caminhar. E a pessoa com malas de viagem, também vai conseguir caminhar. Então, veja, todo mundo ganha quando a gente pensa em desenho universal. Mas, para além dessa parte prática, porque é fácil a gente falar nesses ganhos, quando a gente está interagindo com pessoas que são de universos completamente diferentes do nosso, a gente ganha como ser humano. A gente ganha em vivência, a gente vira um ser humano mais interessante e a gente vira um ser humano não só mais interessante, como um ser humano com mais conhecimento. E aí você fala assim, nossa, mas o Mário agora entrou num lance filosófico, tá poetizando, que lindo, né? O maravilhoso mundo do Mário. Não é isso. As empresas e as grandes empresas de tecnologia, elas investem na diversidade, na contratação de diversidade, porque elas já perceberam, ou seja, o mercado econômico já percebeu que essa diversidade, a diversidade humana está dentro da diversidade, trazendo diversos pontos de vista dos produtos, da civilização, da sociedade, da comunidade, ela faz essa empresa se tornar mais competitiva. E eu aplico isso, eu trago esse exemplo do mercado de trabalho
para o que você para a convivência humana, né? Para além do mercado de trabalho, que a vida não é só dinheiro. Então, quando você convive com pessoas que falam outros idiomas, que pensam de outras maneiras, que têm outras vivências e que têm deficiências e diversas deficiências, primeiro que você está incluindo, está tirando essas pessoas que estão escondidas. Segundo que você começa a pensar em oportunidades e você se torna uma pessoa mais interessante. Não sei se eu me fiz claro. Fez sim. Tem muitas questões que a gente só pensa quando convive, né? Por exemplo, as calçadas. Eu sei que as calçadas são importantes, como jornalista, já fiz N matérias a respeito disso, mas eu só senti na pele quando eu tive filhos, que eu precisava andar com o carrinho de bebê. Então, eu acredito que tem muito a ver com isso. Você convivendo, você estando com essas pessoas ao lado, você passa a ver o mundo sob outra ótica também, né? E realmente só tem a somar. Eu não queria ficar só no exemplo econômico, no exemplo de beneficiar para todo mundo, porque quando a gente inclui a pessoa, a gente não pode incluir, pensar que a gente vai incluir uma pessoa porque a gente vai ficar mais rico, a empresa vai incluir porque ela vai ficar mais rica, ou a gente pensa que a gente quer ter pessoas com deficiência na rua, porque assim o poder público vai pensar numa calçada melhor para mim, para a pessoa que não tem deficiência. Isso é muito utilitarista. Eu dou esses exemplos porque é mais fácil a gente visualizar. Mas assim como a calçada vai ficar melhor para todo mundo e a empresa vai lucrar mais, nós vamos virar seres humanos muito melhores, muito mais interessantes. E isso é verdade. Então você tem duas opções, você que está me ouvindo, você tem duas opções na sua vida. Ser uma pessoa que vai ficar na sua casa com o seu preconceito, não querendo conviver com pessoas diferentes de você, que não tem outra religião, que são de outras cores, são de outras etnias, falam outros idiomas, e você não vai conhecer nada além do seu umbigo, e você vai ficar fazendo papel de bobo na sociedade, ou você vai ser uma pessoa que vai abrir o peito para tudo que é diferença e vai poder entender como é bonito, como é incrível, como é uma experiência enriquecedora e como você vai se beneficiar de conviver com a diversidade humana. E dentro dessa diversidade, com as pessoas com deficiência. E para as pessoas com deficiência isso é maravilhoso, porque a nossa sociedade vai ser mais inclusiva, mais tolerante, mais aberta, e vai entender como fazer as pessoas saírem de casa, porque as pessoas com deficiência, normalmente elas ficam presas na sua casa, porque tem tanta barreira que é difícil. É difícil, a gente é maltratado no banco, no supermercado, pelo motorista do ônibus, pela calçada que tem degrau, e quando eu digo maltratado é gente estúpida que maltrata a gente, eu já fui maltratado no banco, e também pela calçada que não deixa o cadeirante passar. Isso é ser maltratado também pela cidade. É verdade. Você falou de ser um ser humano melhor, né? A questão dos negros, eu posso dar um exemplo, a questão dos negros. A partir do momento que foi trazido à tona várias questões relativas ao preconceito de cor, de raça, a gente começa a se dar conta de quantas coisas pequenas que estão introduzidas na nossa sociedade, que já são habituais, e que a gente usa sem se dar conta de que aquilo é um preconceito. Né? Convivendo com as pessoas, a gente pode crescer nesse sentido também, e em vários outros, igual isso do maltrato. A gente não se dá conta de que isso é um maltrato. Né? Às vezes a gente se acostuma simplesmente com as coisas e vive nessa zona de desconforto. Né? Eu acho que essas discussões como a que a gente está tendo agora, que na verdade não é uma discussão no sentido que a gente tem no cotidiano, né? Mas é uma conversa, muito enriquecedora. Bom, a gente está indo para o... Pode falar. É demais. É verdade. Bom, Mário, a gente está indo já para o final, então tem que resumir bem as perguntas. Eu quero saber de você qual é a expectativa, como representante do Instituto Reconvexo, qual a expectativa pós-audiência pública? Foi lançada uma carta aberta, né? É muito interessante que as pessoas leiam, mas eu gostaria de saber de você quais as expectativas de agora em diante, pós-audiência. Imediatamente é que nossa solicitação, que são essas que eu coloquei de uma forma difusa, mas eu resumo agora, que é que haja orçamento voltado para o diagnóstico da neuropatia óptica hereditária de Leber, treinamento para os trabalhadores de saúde acolherem e aprenderem a identificar o paciente com Lyon, e o tratamento adequado da Leber e a inclusão dela no grupo de doenças raras e de doenças negligenciadas pelo Sistema Único de Saúde,
vire lei. Então, que os deputados eles proponham um projeto de lei, que é o próximo passo seria a propositura de um projeto de lei, e que esse projeto de lei seja aprovado pelo Congresso, e que a partir daí a gente tenha um orçamento, e não só orçamento, mas determinação legal, para que o SUS passe a tratar pacientes com Lyon de uma forma mais ágil, de uma forma adequada, e que as universidades de medicina incluam na sua pauta pedagógica, né, no seu currículo escolar, na faculdade de neuroftalmologia ou de oftalmologia, no curso de oftalmologia ou neuroftalmologia, as doenças relacionadas à mitocôndria. Então, por exemplo, a neuropatia óptica hereditária de Leber. Se a gente conseguir isso, vitória, vamos salvar um montão de vida já. Vamos ter um montão de paciente aí sendo adequadamente tratado. Então, o primeiro passo é um projeto de lei e o segundo é que essa lei seja aprovada. Que bom. Mais alguma consideração nesse assunto? Por isso que você tem que votar bem nas próximas eleições, porque a gente quer candidato que esteja preocupado com pessoa com deficiência. Verdade. E principalmente que tenha um histórico nessa área, né? Como você Exato. falou. A gente costuma ver muito político que tem a profissão político, né? E que só vai vivendo na política, tem um discurso muito bonito, mas na prática mesmo não se envolve com nenhuma luta e nem com seus eleitores, né? Depois que é eleito, ele sobe num pedestal e não desce, só em época de eleição, né? Bom, eu aproveito aqui, então, essa pausa para convidar as pessoas para que explorem os vídeos do canal do Instituto Reconvexo aqui no YouTube, que conheçam os outros canais, o site do Instituto Reconvexo, www.ireconvexo.com.br, que visitem o Instagram, @Instituto Reconvexo, e que veja também o grupo no Facebook. Dentro do site do Instituto Reconvexo tem o link de acesso ao grupo do WhatsApp Lyon Brasil, que lá daí a pessoa vai ser... O Lyon Brasil é um grupo para familiares e amigos e portadores da Lyon, mas também, por meio desse grupo, a pessoa pode ser direcionada para o grupo de mães e também para o grupo só de pessoas afetadas. Porque a gente sabe que tem muita gente que é afetada e que tem um diagnóstico, mas ainda não faz parte do grupo. Também é possível ajudar financeiramente o Instituto Reconvexo. No site tem como ajudar financeiramente o Instituto. Pode ser qualquer quantia vai ser muito, muito bem-vinda e muito bem utilizada nessa nossa luta. Bom, para quem quiser saber um pouco mais, tem um vídeo, Mário, eu adoro aquele vídeo, eu assisti várias vezes, não me canso de assistir, é o vídeo da doutora Isabela Barcelos, é uma médica brasileira que está nos Estados Unidos, ela trabalha no Hospital de Doenças Mitocondriais, é bem específico, e aí explica a Lyon e o funcionamento das mitocôndrias com quadro, com desenhos, é fantástico, para quem quiser saber mais. E para finalizar, Mário, eu quero saber de você, tem um vídeo que fala, tem o Lyon, e agora, né? Eu quero fazer essa pergunta para você, tem o Lyon e agora, para aquela pessoa que recém descobriu o seu diagnóstico, o que você deixa de conselhos e de perspectiva em todos os aspectos, psicológico, emocional, inclusive social e profissional? Essa pergunta é muito difícil, porque só só a pessoa que está afetada agora vai poder saber o que está sentindo, mas o que eu falaria foi o que eu falei para mim, calma, a gente precisa ver o que a gente vai fazer com os fatos e condições que a vida está nos apresentando. Se você não estiver no nosso grupo, entra no nosso grupo, que eu tenho certeza que vai ter um montão de gente com dicas valiosas, e não sou eu que estou dando as dicas, são todas as pessoas do grupo que trocam muitas dicas e dicas que fazem diferença na sua vida. A segunda coisa, não desista, não ache que o mundo vai acabar, e se você puder continuar seguindo em frente, mesmo com tanta dificuldade que você vai enfrentar, sabendo que você vai enfrentar muita dificuldade, você vai ter mais dificuldade para fazer as coisas do que as outras pessoas, e continuar estudando, não parar de estudar nunca, e trabalhar, isso é muito importante, para a gente poder continuar com a nossa cabeça funcionando, sendo produtivo e bancando tratamentos e clínicas. Se nem isso for possível, se você ficar muito mal, ou se você não tiver condição de estudar, se você achar que não tem mais espaço, tentar procurar os seus direitos. Aliás, procurar os direitos todos nós devemos fazer. E saber que a gente tem benefícios por ter deficiência,
Então, benefício de prestação continuada, a gente pode se aposentar, a gente pode se afastar do trabalho, até que você se recupere emocionalmente, quem sabe até comece o tratamento e recupere a visão, e possa encontrar um novo caminho. A gente tem diversos caminhos, existem possibilidades. Eu não posso aqui sugerir coisas para as pessoas, eu posso contar o que aconteceu comigo depois que eu adquiri neuropatia óptica hereditária de Leber. Eu me preocupei muito a não parar de estudar nunca, porque eu exigi bastante de mim para poder suprir, e isso foi uma coisa pesada, tem seu preço, mas através desse estudo rigoroso que eu propus a mim mesmo, eu consegui encontrar novos caminhos profissionais, como professor universitário e como advogado, trabalhando, dando aula, conversando, viajando, fazendo um montão de coisa. Você não precisa ser advogado, você pode ser cozinheiro, você pode ser atleta, você pode ser professor, você pode ser advogado também, você pode ser administrador de empresas, você pode ser jornalista como a Fernanda. Os caminhos são inúmeros. Saiba que não acabou, não é o fim da linha. E se você estiver muito mal, muito em depressão, muito triste, muito abalado e desanimado para continuar a vida, ou triste mesmo, saiba que isso não é o fim do mundo, isso não é errado. A gente tem que aprender que também estar triste por uma notícia tão drástica, ou estar desanimado por uma notícia tão drástica, pode ser natural, porque somos seres humanos, a gente sofre com as coisas. E não deixe de procurar ajuda profissional. Tanto no caso dessa tristeza ou falta de vontade de fazer as coisas, com um psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, e também com um neuroftalmologista, porque o especialista que cuida de Lyon é neuroftalmologista. Mário, mais alguma coisa que você gostaria de colocar sobre qualquer assunto relacionado? Sim, muito importante. Se você não sabe como ajudar, além do nosso crowdfunding lá no site do Instituto Reconvexo, e salvo engano, na descrição do vídeo também está o crowdfunding, o nosso Catarse, que é Instituto Reconvexo, lá no Catarse você pode achar. Você fala assim, puta, não tenho a menor ideia de como ajudar o Instituto Reconvexo. Se inscreve no nosso canal aqui embaixo, clica no sininho para receber as notificações e manda os nossos vídeos para os seus amigos e conhecidos, porque isso vai ajudar a difundir o trabalho maravilhoso que a Fernanda está fazendo junto com a Valéria, toda quarta ou quinta-feira, com essas lives informativas e que tendem a melhorar cada vez mais. Então, é uma grande ajuda clicar no botão inscrever-se, clicar no sininho e sair compartilhando para todo mundo que você conhecer, para que a gente possa fazer o povo do Brasil, o povo do mundo, essa comunidade que vive em harmonia, que é a humanidade, conhecer a nossa pauta e espalhar a palavra da Lyon. Legal, Mário, legal. É muito bom mesmo essa divulgação. Uma vez eu disse uma frase para a Valéria e ela gostou muito, e realmente, né? Nós não enxergamos direito, mas nós existimos, né, Mário? E é muito interessante quando a gente começa a falar de Lyon, porque pessoas que a gente nem imagina começam a se interessar e, de repente, conta para uma outra, e é mais gente sabendo, é mais informação sendo divulgada. Né? E isso só vai girando uma rede, né? Que chega até os profissionais, até os pesquisadores, enfim, só faz bem, né? O conhecimento só faz bem. Eu agradeço muito o nosso bate-papo de hoje, agradeço a nossa conversa, agradeço a oportunidade que eu tenho por meio do Instituto, de você, da Valéria, agradeço fazer parte do grupo de WhatsApp, porque eu posso dizer sem exagero, que fazer parte desse grupo, naquele momento da minha vida, 2 meses depois de ter recebido o diagnóstico, foi fundamental, e estar atuando hoje como voluntária aqui faz uma diferença tremenda na minha vida. Então, está sendo maravilhosa a experiência, e se não fosse o seu trabalho, o trabalho da Valéria, eu não estaria tendo essa oportunidade de estar mostrando tantas histórias fantásticas como a gente tem feito. E quando eu quero que você venha conhecer minha casa nova, quero que você venha tomar um café comigo, para a gente conversar a tarde toda. Vou sim, e hoje a gente teve a participação especial da Joana, né? Minha menininha que está aqui com sono, está dormindo na mesa. Bom, curtam, compartilhem, explorem os vídeos, tem muita informação interessante. Mário, mais uma vez, muito obrigada. Valéria, gratidão. E até o próximo de Lyon para Lyon.